Gravando. Quem faz a prece? Depois corta, esquece de cortar não. No Oi? YouTube tem como cortar o vídeo. Quem faz a prece? Deixa eu tirar essa gravata. E depois corta, eu lá sei cortar. Eu ponho do jeito que você manda, eu vai. Não, corta não. Tem que cortar. Ué, vai do jeito que você manda, vai pro Dá- canal. Na hora que você dá a opção de colocar, antes de fazer o download, dá pra você puxar as barrinhas. Início e fim. Corta, Mas senão fica estranho. Simples. Os que você tem mandado, eu tenho botado do jeito que você manda. É mesmo, Tá sentando, tudo no canal. levantando e vai. Tá tudo no canal. Acho que no próprio celular dá pra fazer isso. Eu vou te mostrar. Antes de mandar. Gente, eu rachei de rir. Nossa senhora, Ah, seu o povo dia em delegacia. O povo tá vendo que é tudo coisa mesmo, gente. É tudo, como é que fala? No improviso. No improvisation. Famoso ao vivaço. Ana Ricardinho. Aí tá bom pra você? Tá ótimo. Faça a prece também. Serenemos nossos corações. Confiemos em Jesus, na estrada amiga. Que possamos hoje levar o maior conhecimento para todos aqueles que nos ouvem e que nos assistem também. Que possamos, Pai, ser melhor que fomos ontem. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, vamos começar. Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Hoje nós estamos aqui com a Ana Ricardina, Rafael, Dudu Martins, para mais um programa. Dudu Martins hoje vem trazendo para a gente qual tema, Dudu? A felicidade não é deste mundo. Agora imagina, gente, se o próprio Cristo falou que a felicidade não é nesse mundo, como é que nós queremos essa felicidade? Como que nós entendemos essa felicidade? Como que nós estamos buscando a nossa felicidade? Será que estamos buscando a nossa felicidade plena nos gozos materiais? Será que isso vai nos trazer essa felicidade? Ou será que essa felicidade que o Cristo vem falar pra gente é uma outra felicidade muito maior do que tudo isso? Então, o Dudu vai trazer isso pra gente, nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Boa tarde para todos, né? Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar? Bora lá. Então, vamos lá. Então, como é costumável, eu vou trazer primeiro a contextualização do tema felicidade, né? O significado desta palavra em conformidade com o dicionário. Olha só, estado de espírito de quem encontra alegre ou satisfeito. Alegria, contentamento, fortúnio, júbilo. Acontecimento ou situação feliz ou alegre, sorte, sucesso ou ventura. E aí, como é um tema, ele é amplamente discutido, amplamente refletido, né? Existe uma reflexão muito grande acerca dele. Eu trouxe também o ponto de vista da filosofia. Olha só o que Sócrates trazia para a gente. 469 a.C., hein, gente? Olha só que bacana. Segundo ele, a felicidade não se relacionava apenas à satisfação dos desejos e necessidades do corpo, pois, para ele, o homem não era só o corpo, mas principalmente a alma. Assim, a felicidade era o bem na alma que só podia ser atingido por meio de uma conduta virtuosa e justa. É interessante, né? Os precursores do Cristo já estavam trazendo para a gente que a felicidade vai muito além daquilo que a gente consegue simplesmente observar no campo da matéria. Ele vai para a questão da alma mesmo. E a gente também tem o ponto de vista de Platão, 427 a.C., considerava que todas as coisas têm sua função. Assim como a função do olho é ver e a do ouvido ouvir, a função da alma é ser virtuosa e justa, de modo que, exercendo a virtude e a justiça, ela obtém a felicidade. Então a gente já percebeu que a felicidade está para além da coisa que é tangível, né? Além da matéria, né? E tem também o ponto de vista da psicologia em relação à felicidade, que define a felicidade como uma estação de plenitude que se caracteriza por experiência de mais emoções positivas,
do que negativas, equilíbrio emocional, satisfação com a vida, percepção otimista da vida, bons relacionamentos interpessoais, alta autoestima, sentir-se no controle da vida, entre outras questões. E aí, quando a gente começa a pensar nessa questão da felicidade, e a gente traz, né, busca tanto, bebe na filosofia, a gente bebe na psicologia, e quando a gente vai para o texto bíblico também, a gente vê que o Cristo traz para a gente que a felicidade não é desse mundo, vai somando as coisas e a gente começa a ter uma base mais sustentável para entender, para perceber a felicidade. Mas é tão incrível que mesmo tendo essa base, né, a gente ainda tem muita dificuldade de assimilação, porque a gente sofre a contaminação pelo ponto de vista humanizado do que é felicidade, no viés consumista, no viés materialista, e a gente vai se perdendo. E a gente vai entender também que a gente vai trazer agora o capítulo 5, item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que vai fazer essa abordagem sobre a felicidade não ser deste mundo. Entretanto, ele não diz que nesse mundo não existe felicidade, né? Ele diz que ela não é desse mundo, mas ela pode principiar nesse mundo. E aí a gente, ao longo do nosso estudo hoje, a gente vai ver uma série de ações, de atitudes que a gente possa, para que a gente possa refletir sobre elas e de repente começar a tomar essas atitudes, fazer uma revisão de pensamento, de conduta, revisitar o nosso passado, a nossa história de forma individual e entender de que forma a gente pode começar a trabalhar para que essa felicidade efetivamente principie nessa nossa existência, né? Porque essa existência é só mais uma das existências que a gente tem, mas quanto mais a gente trabalhar nela agora para fazer com que essa felicidade seja uma realidade, a chance da gente chegar na felicidade plena, ela em tempo menor é maior, né? Então, eu trouxe o capítulo 5. Inclusive, gente, é bom deixar claro que a gente vai fazer muita leitura hoje, tá? Eu trouxe muito, muito texto, porque eu vou trazer ponto de vista baseado na doutrina, mas também tem os textos bíblicos, e eu acho que não dá para a gente fazer resumo do conteúdo, porque corre o risco de perder coisas. Porque, no meu ponto de vista, alguma coisa pode ser retirada, mas do ponto de vista do outro pode ser interessante que ele tenha isso. Então, a gente vai considerar essas questões textuais, tá ok? Eu peço um pouquinho de paciência de quem está aí do outro lado, mas a gente vai chegar lá no final com um bom resultado, com fé em Deus. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 20. Ele vai tratar o seguinte: Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Detalhe interessante que se vocês forem procurar em Eclesiastes, vocês não vão achar o texto na íntegra, essa frase na íntegra, a felicidade não é desse mundo. O contexto da passagem, ela nos leva a concluir a essa conclusão, essa síntese, né? A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. É inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. É engraçado que, assim, quando a gente para pensar em tempos de boom dessa rede social, né? Esse texto ele é tão atual, tão contemporâneo, né? Porque o que está sendo difundido muito é isso, né? A felicidade do ponto de vista materialista, que na verdade muitas vezes nem é uma representação verdadeira da felicidade, é uma coisa que é camuflada, é um filtro, literalmente falando, que é colocado para dar status de felicidade para quem está ali na rede social fazendo exposição, às vezes de uma viagem, às vezes de um almoço em família, que nem está sendo tão bem sucedido assim, mas que quando você vai desafiando ali, você vai descendo a sua timeline, vai vendo aquilo ali, você começa a sentir uma certa inveja, poxa, essa família é feliz, será que de fato é? Né? E ele não está trazendo para a gente poder refletir acerca disso?
em tempos de, perdão, de redes sociais, fica muito evidente esse texto, né? Ele fica evidente e muito atual. Você falando isso aí me lembra do cantor Cheston Bennington, do Linkin Park. Hum, Ele, pouco antes de morrer, e ele deu uma entrevista falando, né, que ele não se sentia feliz. E a repórter perguntou para ele por que ele não se sentia feliz. Ele era um astro do rock, conhecido no mundo inteiro. aquele rapaz jovem que foi encontrado Jovem, morto. isso. Era jovem, bonito, rico, famoso no mundo inteiro, né? E fazia turnês todo ano, né? Ele falou, você tem a mulher que você quer, você tem o carro que você quer, você tem a casa que você quer, o que te deixa feliz, né? E ele falou assim, eu não sei explicar, mas eu sinto um vazio muito grande dentro de mim, que eu não tenho tempo na minha carreira de buscar preencher esse vazio, né? Isso foi poucos dias antes dele, né, se Eliminar. auto-eliminar. Mas quando o rapaz, por exemplo, interpelou, né, a repórter, ela fez a pergunta com base na visão materialista Uhum. do que é felicidade. Porque, Exato. para a maioria de nós, quem de nós nunca almejou, por exemplo, a riqueza? Né? Ou ganhando uma mega-sena da vida, Sim. né? E ter o dinheiro acreditando que seria algo que representaria uma felicidade muito grande. Mas quando a gente vai observar, no ambiente social, quantas vezes a gente viu noticiado também a tragédia que o dinheiro conferiu para determinada vida, em função daquela pessoa ter alcançado a fortuna. Né? Quantos males que pode. A gente não está endemonizando, vamos considerar, né, gente? É bom a gente deixar bem claro, a gente não está endemonizando a questão da opulência, quem tem o dinheiro, quem tem uma fortuna. Se ela é bem empregada, se a pessoa souber trabalhar em benefício de si e do próximo, beleza, está muito bacana. Mas isso também não implica que seja felicidade, porque ela pode saber aplicar bem esse dinheiro, mas em outros campos da vida ela pode não estar preenchida. No caso dele, muito que deu para entender é que ele não tinha tempo para busca, porque ele era tão ligado à fama, aos shows, às turnês, né? E ter que ter essa vida muito reclusa, porque ele não conseguia abrir a porta do quarto do hotel porque tinha um monte de fã lá, né? E ele falava, não tenho tempo por essa busca, para preencher esse vazio que eu sinto dentro de mim. O que dá para entender muito que ele fala é assim, falta buscar Deus, falta buscar algo espiritual, porque o material eu esgotei, né? Eu zerei na vida, né? E agora um contrassenso, né? Essa busca, porque certamente se ele chegou onde chegou, ele buscou essa fama, esse sucesso, porque a arte dele, ela coloca ele em evidência quando tem uma boa oportunidade. A gente sabe o que acontece. E aí, de repente, a pessoa se torna refém do próprio sonho, Sim. né? E aí não consegue vislumbrar uma possibilidade de se auto-preencher porque está tão envolvido naquele processo todo. A gente realmente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja, Sim. né? E a gente está falando de um cara que ele teve visibilidade, mas quando a gente joga para o campo do anonimato, a gente tem um monte de gente que está envolta nisso e nas rotinas comuns de pessoas comuns. Às vezes, por exemplo, tem dois trabalhos, ou às vezes está naquele trabalho e é aquela pessoa que se envolve por completo no trabalho, leva o trabalho para casa, não tem tempo para parar para pensar na vida, de dividir um momento com a família, não sabe administrar o tempo de forma a produzir, fazer com que esse tempo de existência seja produtivo em todos os aspectos, inclusive na Sim. questão da evolução moral, né? E isso é tão comum da gente entender, porque hoje em dia uma das coisas que são mais ditas, não sei se vocês concordam comigo, é que virou quase um clichê dizer, não tenho tempo. O tempo, não tenho tempo para nada. Sim. O mundo está muito rápido, né? Tudo muito Se rápido. torna- Não tá, não virou um Tá aí clichê? a sua camisa de vida urbana, vida rápida e livre, né? Não tá vendo? Mas tá sim. A vida urbana também nisso. Exige muito. Ou seja, se a gente for pelo senso comum, a gente de fato vai concluir que está difícil realmente administrar tempo, né? Mas será que isso não está no campo da percepção de realidade? Será que a gente não tem condições de pisar o pé no freio um pouquinho, administrar o nosso próprio destino e dizer, olha, não, eu tenho que dar uma parada. Eu tenho uma frase no meu celular, que eu gosto de escrever umas coisas de vez em quando, eu vou tentar lembrar na íntegra, mais ou menos assim. Se você não para observar o sentido da vida, em algum momento a vida vai te parar. Porque ela vai fazer isso. Uhum. Às vezes a pessoa pensa que
não tem tempo para poder confraternizar com a família, de fazer uma viagem, de estar com os amigos, porque o trabalho exige muito, exige muito, exige muito. Beleza, preciso pagar a escola cara para meu filho, preciso dar isso para meu filho, tudo envolvido no campo da materialidade. Aí de repente vem a vida e olha, você vai agora ficar parado. Cai numa enfermidade. A enfermidade física que o impede de sair de casa, impede de estar presente na empresa, porque na empresa você tem muito valor. A partir do momento que você é produtivo e que está tudo ok, você está com saúde. Você adoeceu, você cai naquela condição de número. A empresa vai continuar existindo, a empresa, o resultado dela vai ser necessário da mesma forma, até porque a empresa não vive em função de você. Alguém vai te substituir e você vai estar parado para poder refletir. Ou seja, em algum momento a vida vai colocar o pé no freio para a gente se a gente não fizer isso. E aí, para que isso aconteça, a gente tem que fazer as nossas interpretações do sentido do que é felicidade. O que eu vejo é que as pessoas hoje, né, nós estamos muito absorvidos em querer, 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 e não estamos tendo condições de administrar o nosso tempo, esse querer, porque não sobra tempo, porque você só quer, você tem um emprego, mas se você quer ter mais coisas, você já arruma outro, se aquilo você já quer outro, porque você quer aquilo, você colocou, né, a sua felicidade naquilo. E já, muitas vezes, quando você consegue aquilo, vem esse vazio. Né? Você vê que ele não preenche. Porque não adianta, você pode ter tudo. Mas se você não tiver paz de consciência, se você não tiver tranquilo, seguindo as leis de Deus, você não consegue ser feliz. Você não vai conseguir nunca. Então, é por isso que Jesus, ele é claro, né, quando ele fala lá, que a gente não deve servir a dois senhores, né, a Deus e a Mammon, porque não tem como você servir os dois. Porque você nunca vai conseguir servir bem. Então, o que você tem que ser? Você tem que saber dosar as coisas para que você consiga essa felicidade. Eu posso ter tudo na minha vida, mas se eu não souber empregar tudo que eu tenho em favor de mim e das pessoas à minha volta, eu não vou ser feliz. Porque eu não consigo ser feliz porque as pessoas à minha volta não estão felizes. E a gente só consegue... Por que Jesus foi claro lá, quando ele vem trazer a lei? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu só posso ser feliz se eu amar o meu próximo. O que é amar meu próximo? É auxiliar, é ajudar o meu próximo na caminhada dele. Aí eu consigo a felicidade. Mas enquanto eu for egoísta, pensar só em mim, em mim, em mim, na minha família, eu não vou conseguir isso nunca. Se perguntar agora pra você, o que é, qual que vai ser a sua felicidade? O que você vai ser feliz? Você quer ser feliz? Não, a pergunta não seria assim. Qual seria o objetivo da sua felicidade? Qual o objetivo? Por exemplo, eu quero ter um carro. Minha felicidade é um carro. Beleza? Ele luta para ter aquele carro. Aí tem um carro lá sem o ar-condicionado. Né? Tem gente lá com ar-condicionado. O amigo dele já tem um carro com ar-condicionado. Ele fala, minha felicidade era esse carro. Mas eu prefiro daquele, quero igual aquele ali, porque tem ar-condicionado. Aí ele trabalha. Aí por isso que perde o tempo. Ele vai lutar para ter aquele carro. O carro já não tá bom mais. Aí para você ver, a gente não tá muito satisfeito com aquilo o que a gente consegue. A gente quer a mais do que aquilo que a gente consegue. O problema é todo o tempo, nós perdemos tempo, como a gente falou que você estava no dia, a gente perde muito tempo com sucatas. O que é sucatas? Pontos na gente que a gente tem que tirar. A gente fica guardando aqui, a gente quer o imediatismo, quer aquele outro. Igual esse rapaz que se suicidou. Quando ele chegou onde ele queria, ele olhou para trás, olhou para os lados, cadê os amigos de verdade? Cadê sua família? Cadê seu pai? Isso que ele deve ter sentido naquele momento. Cadê uma namorada? Cadê sua esposa? De verdade. Ter pessoas, ele tem. Você falou que você tem isso, mas cadê o verdadeiro? Que a gente tem o simples que faz a gente ser feliz. O pouco que faz a gente ser feliz. É isso que Emmanuel fala. O problema nosso é que a gente quer... O problema do ser humano é não estar satisfeito com aquilo que tem. Emmanuel fala isso. O problema todo está aí. O problema do ser humano é que o ser humano não contenta com o que ele tem, porque ele está sempre de olho no que o outro tem. E ele quer o do outro. Ele não quer estar satisfeito com o dele. Né?
Eu acho só uma correção com relação ao rapaz. O caso dele não chegou a ser configurado como suicídio, não Foi, chegou? foi. Já é certo? É. Não é esse último do One Direct, Não, não. nesse do Esse é mais não é tempo. inglês não, né? Não, Não, é não, é um americano. outro. Ah, Tem que tá. ser americano. Tá. Vamos dar uma sequência aqui na nossa leitura, senão o tempo da gente Sim. é bem escasso, né? Mas vamos lá. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem juizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Se a morada terrena não são peculiares as provas e a expiação, forçoso é se admita que, algures, moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado, ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Então, o que ele está trazendo para a gente? A felicidade não é desse planeta. Né? A doutrina ela é muito esclarecedora nesse aspecto. E nós vivemos num mundo de provas e expiações. Mas eles nos trazem a esperança de dias melhores, né? Vamos dizer assim, no senso comum. Porque a gente sabe que existe uma progressão, tanto do ser quanto dos mundos. Então a gente vai chegar no momento em que a gente vai alcançar a felicidade plena. E vai sair à frente, né, nessa conquista, quem entender o sentido dela. Quando a gente está no campo da materialidade, a gente tem que entender que materialidade não representa a felicidade. Ela é uma conquista que vai atender um desejo, vai te trazer alegria, mas ela não vai representar felicidade. A felicidade está atrelada às questões da alma. Existem momentos que a gente goza de uma sensação Alegria, agradável, uma alegria. uma alegria, um prazer, né? A satisfação de ter alcançado um objetivo é muito bacana. Mas isso aí basta passar o tempo para que outras demandas comecem a aparecer e essa felicidade suposta, né, que a gente julga como felicidade, na verdade é um momento de alegria, Uhum. ele vai dar lugar às preocupações que são características desse planeta que a gente vive. Então, de fato, a felicidade ela não está aqui, o próprio texto está. Aqui a gente não vai encontrar um homem que seja plenamente feliz. A gente está construindo, né, nos auto-transformando, nos auto-iluminando, porque esse é o objetivo. Esse rapaz que você trouxe, Rafael, como exemplo, infelizmente ele não teve o tempo necessário, né, ou se teve, não soube administrar, a ponto de chegar um momento que realmente ele não tinha mais como voltar atrás, de se dedicar àquilo que de fato iria preencher o vazio existencial dele. Mas se a gente começar a trabalhar, cada um de nós como indivíduo começar a trabalhar, a gente tem condições de conseguir esse tempo e se conectar com aquilo que de fato vai nos levar a essa felicidade. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de atitude, reformulação do que é valor de verdade, né? Uhum. E se desvincular um pouco do conceito de felicidade, ou bastante do conceito de felicidade capitalista, mundano, consumista, midiático e por aí vai. Porque nós temos um orientador que ele é o melhor de todos. Que, né, eu costumo até no texto aqui mais à frente, que foi um trabalho que a gente fez de apresentação em palestra, que eu trago essa questão do mapa da mina, é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Evangelho de Jesus. Se a gente se orientar por ele, a gente verdadeiramente vai alcançar a felicidade. Não há outro caminho que não seja esse. É a mina de ouro, é orientada, o mapa que nos leva a essa mina de ouro é o Evangelho. Porque o Evangelho ele vai nos doutrinar, ele vai nos orientar para as coisas da alma, para as relações que a gente constrói, a forma como a gente constrói essas relações com a gente, com Deus, com o nosso próximo. Porque se a gente não transformar essas relações e criar relações saudáveis, dificilmente, ou aliás, a gente não vai chegar onde a gente precisa. Na verdade, a gente vai chegar, a gente sabe que a doutrina hoje nos traz isso, mas a gente vai demorar muito mais. Então, quem buscar o entendimento dessa felicidade conceitual para mais do que o conceito simplesmente, mas a ação que nos leva a essa felicidade, vai sair à frente. Por isso que Paulo diz, hoje Jesus fala por mim, né? E Jesus fala o mesmo, só que Deus, né? O Pai. O Pai fala por mim. Aí as virtudes, ele está te falando das virtudes. E a gente tem maneira de falar, vamos só estudar o Evangelho, né? Eu estava vendo um palestrante interessante, né? Não vou falar o nome para não falar, tal, que ele diz o seguinte, que ele era infeliz. Ele é novo, esse palestrante. A partir do momento que ele entendeu
Não é só pegar o evangelho e ler. É vivenciar de verdade o evangelho. Não é ser santo, nem isso ele quis dizer, ser santo, porque ele não é santo. Ninguém, né, se fosse santo, estaria aqui. Uhum. Vivenciar que ele quis dizer é o seguinte, começar a não só entender, como aceitar também as suas condições. Aí a felicidade começa a chegar. Nos conhecer verdadeiramente. A Ana, eu me conheço. Estou começando a me conhecer e eu não me sinto infeliz porque eu fui. Porque esse é o caminho, né? É um caminho que eu estou trilhando. Aí eu já começo, alguns aspectos, eu ser um pouco feliz. O que acontece comigo, eu falo, não, peraí. Foi lá atrás. O que eu fiz lá atrás? Ou seja, eu não vou ficar com essa tristeza. Que tem muita gente, que a felicidade vem junto com a tristeza, né? Tristeza, felicidade. Eu sou triste, aquele é mais feliz que eu, né? Não é que ele é mais feliz, ele demonstra felicidade que não existe, igual você falou, uma felicidade fictícia. Muitas vezes aquela pessoa que está infeliz, a infelicidade dela, muitas vezes, é por ela tá nessa luta de tentar sair desse ciclo, como diz Jesus fala no livro com Nicodemos, ele fala, nesse ciclo, sabe? E a gente tem que quebrar esse ciclo de tristeza com trabalho, caridade, com a gente mesmo. Uhum. Saber que nós não temos esse poder todo ainda, que nós não conseguimos ainda tirar tudo dentro da gente, mal, para deixar o bem florescer. É isso, a gente tem que trabalhar isso. O Evangelho está tentando nos ensinar isso, nós não ficamos só no superficial. É que a felicidade é algo construído, né? Não é a gente fica muito superficial, né? Só contando, é porque Jesus falou, e você, a sua história? O que você fala da sua história? A gente tem que começar a pensar assim, quem está nos ouvindo, pensar, e eu? O que eu penso da minha? Jesus a dele, fulano a dele, mas Pedro a dele, mas e eu? E a batalha minha? Eu já comecei de verdade ou ainda estou ainda só no superficial? Porque eu acho que a felicidade da gente começa aí, quando a gente começa a nos entender e nos aceitar como somos. Uhum. Né? Só fazer um esclarecimento aqui, né, para os ouvintes. Vocês ouvem muito nós espíritas falarmos do Evangelho segundo o Espiritismo. Quero deixar claro, Evangelho é um só, ele é único. Nós falamos Evangelho segundo o Espiritismo porque nós estudamos o Evangelho segundo a codificação de Kardec, o que os espíritos trouxeram, as interpretações dos espíritos. Então, ele se torna mais fácil de ser compreendido. Até indico a vocês, né, que se tiverem a oportunidade de estar adquirindo ou entrar na internet, conheçam o Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês vão entender melhor o que a gente fala. Porque quando a gente lê um texto do Evangelho na Bíblia, ele te dá várias interpretações. Né? Às vezes até as pessoas têm interpretações equivocadas. E se você pegar esse mesmo texto e ler dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele te traz com uma clareza o que realmente o Cristo quis trazer, qual a mensagem dele. Então, por isso que nós falamos aqui. Então, quando vocês ouvirem a gente falando do Evangelho segundo o Espiritismo, não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Evangelho é um só. É só para poder esclarecer. Porque é um guia, né? Igual uma Bíblia, né? Um guia para a gente espírita, é o guia, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora eu vou ler a conclusão do item 20, né, que a gente está lendo, capítulo 5. Ele diz o seguinte: tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Nessa informação que ele complementa para a gente, de que a gente vive nesse planeta, é um planeta de provas e expiações, a felicidade ainda não é desse mundo, mas a gente tem já notícias de que existe, o próprio Cristo trouxe, e o Evangelho segundo o Espiritismo, né, na pessoa de Kardec, com a orientação dos Espíritos, traz para a gente essa informação. Todavia não desusais as minhas palavras, que a Terra esteja destinada para sempre a ser penitenciária. Olha que bacana, ó. Não certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. É essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nossa doutrina que os Espíritos vos revelam. Que nesta reunião, né, solene, todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade.
E ele está fazendo para a gente uma proposta que quem trouxe é François Nicolas, Madeleine Cardial, Moriot, eu acredito que seja isso, que eu não falo francês, Paris 1863. Né? E, então, o que ele está propondo para a gente? Para a gente, em termos de vivência, né, da nossa experiência, que a gente já está aqui dentro dela, firmado nesse processo de evolução, a gente já tem essa mentalidade que é trazida para a gente pela doutrina de forma tão ampla, tão como o próprio Jorge trouxe, né, através da codificação de Kardec, por orientação dos espíritos, como a gente pode perceber a realidade desse mundo de provas e expiações que a gente vive e o quanto que a gente pode perceber também de potenciais que a gente tem para poder migrar para um mundo mais feliz. E o quanto que a gente pode fazer com que, contribuir para que esse planeta também se torne um planeta melhor, que é a evolução que a gente está passando, esse processo que a gente está de conversão de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, ou seja, a gente já pode contribuir, porque isso, inclusive, vai auxiliar bastante as gerações que estão chegando agora. Ok? O Livro dos Espíritos, ele trouxe para a gente uma questão, que é a 920, felicidade e infelicidade relativas. Ele diz o seguinte, por que o homem pode... A pergunta é essa, gente, desculpa. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Aí os Espíritos responderam, não. Por isso é que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, os próprios Espíritos também trouxeram para a gente, complementando essa informação do Cristo, de que a gente pode ser feliz, mas essa é uma felicidade proporcional, ela é relativa. A gente não vai sair daqui plenamente feliz, mas a gente pode sair plenamente consciente e com a certeza de que a gente vai alcançar essa felicidade sublime, né? A gente vai chegar lá em algum momento. Então, ou seja, mantenha firme a fé, mantenha firme o comprometimento, o compromisso consigo mesmo, no processo evolutivo, o compromisso com a humanidade de forma geral e de que forma a gente pode contribuir para a felicidade desse mundo. Porque não dá para ser feliz também imerso no orgulho, imerso no egoísmo, imerso na vaidade. Então a gente tem que ter essa visão de felicidade, mas é uma visão de felicidade que sai de mim para o todo. E aí os espíritos deixam claro nessa pergunta, né, como você fala, que essa felicidade depende única e exclusivamente de você. Quem tem que procurar, buscar, cativar, cultivar essa felicidade é você. E deixam claro o seguinte, nós não regredimos. Né? A nossa tendência é progredir. Agora, se nós insistirmos nos nossos erros, nós vamos ficar estacionados. Agora, estamos caminhando de provas e expiações para a regeneração. Se não estivermos prontos para a regeneração, nós teremos que ir para mundos aos quais nós estamos ligados, onde o nosso padrão vibratório... Então, se você vai para um mundo inferior, não é que você está regredindo, não. Você está indo para lá, porque lá é que você vai conseguir progredir para ir para um mundo melhor. Porque se você não conseguiu nesse aqui de provas e expiações, então você vai para um outro. Você pode ir para um outro planeta de provas e expiações também, mas que muitas vezes ele vai estar um pouco mais atrasado do que a Terra. Então, vamos lutar para a gente ir para a regeneração. Vamos lutar para, né, pelo que os espíritos trazem aqui, ó, depende de nós. Quando a gente fala a questão da felicidade, aí a gente vai achar nos textos bíblicos orientação para que a gente possa fazer as nossas escolhas, né? O Evangelho de Mateus, ele fala sobre as duas portas, né? A porta estreita, a porta larga. Qual que é a escolha que a gente está fazendo? A porta larga é muito gostosa, né, gente? O carnaval está chegando, por exemplo, a porta gigantesca aberta. Não estou criticando nem apontando quem faz essa escolha, mas toda escolha ela tem um resultado, né? Então, assim, o que eu vou produzir nesse período de carnaval? Eu vou sair, vou me divertir e vou estar pleno da minha consciência como cidadão, como ser humano, amar, respeitar o meu próximo, que tipo de viciação que eu vou deixar aflorar em mim. A folia, beleza, você quer se divertir, não existe mal nenhum. Até porque o texto bíblico não diz que a gente não possa se divertir, inclusive até salutar, porque a gente tem a convivência também com os nossos irmãos. Mas o que a gente vai levar nessa folia? O que a gente vai trazer dessa folia? Qual porta que a gente vai entrar? A estreita ou a larga?
Porque a porta estreita é aquela que faz com que a gente volte para dentro da gente mesmo e faça uma autoanálise para que o que eu vou fazer ali eu sei que vai resultar numa consequência. E qual a consequência? Qual o efeito que eu quero daquilo que eu vou produzir? Então, se eu quero a felicidade plena, se eu quero alcançar essa felicidade, se eu já estou trabalhando para que ela aconteça, parece banal, parece coisa boba, mas não é. Em momentos como esse também a gente já começa a construir galgar esse caminho, né? Então vamos nos divertir, beleza, vai se divertir, vai estar com a família às vezes, com os amigos, se divirta. Consciência, Uhum. né? Se a gente não tiver ou a gente pode ir pelo senso comum, né? Porque o senso comum você tem que badalar, tem que beijar todos, beijar todas, bebedeira à torta e direito. É assim, a festa da carne, que é a origem desse momento. Mas a gente já tem que começar a pensar e refletir melhor. E aí pensar também no outro texto bíblico, que também no Evangelho de Mateus, que fala sobre a casa construída, né? Sobre a rocha, sobre a areia. A gente está querendo construir a nossa casa, a nossa felicidade, sobre o que a gente está construindo. Porque se você constrói sobre a areia, fatalmente, ela pode até se sustentar por um tempo. Mas com o tempo, até o simples vento, a existência do vento, vai poder fazer com que essa casa venha abaixo. Uhum. Né? E a rocha? Se você constrói na rocha, é mais difícil de ser derrubado. É bem mais. Então a gente tem que trabalhar também pensando por esse caminho. Vou trazer um outro texto para complementar aqui com a gente. Ele fala dos tormentos voluntários. Está no capítulo 5, item 23 do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Porque felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Ou seja, a felicidade sempre está mesclada com os momentos de provas, expiações, de dor, de sofrimento, de angústia, né, de desafios. Toda felicidade, ou essa felicidade relativa, ela está mesclada com isso. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são um prelibar, ou seja, uma prévia dos gozos celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E como coisas. Desculpa, gente. Única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que agitará e turbará. E coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, ou seja, é um contrassenso porque a gente quer encontrar a felicidade, né? A gente ingenuamente, eu digo ingenuamente, não precisaria nem usar esse termo mais, né? Talvez por teimosia, né? A gente quer seguir esse padrão que foi criado de felicidade equivocado. Mesmo tendo, quem tem o mínimo contato com a religiosidade, vai saber que não existe essa felicidade focada nas coisas da terra, porque tudo é temporário. Isso não é só doutrina, isso passa pela questão da observação. Qualquer ser sabe que a materialidade ela é temporária. E por que ela sendo temporária, a gente firma o nosso propósito em cima dela? O Afrânio fala uma coisa muito interessante, que ele pergunta o seguinte: por um acaso algum de vocês ouvintes já viram quando passa um cortejo fúnebre, um carro forte atrás, levando os bens, levando o dinheiro? Não, gente. Por aí você já vê, você não leva nada, fica tudo aqui. Então, você só leva o quê? Seus atos, suas ações. Então, é isso aí que vai te fazer feliz ou infeliz, os seus atos e as suas ações. O resto... Eu vou trazer por último agora, porque o nosso tempo já está quase finalizando, para a gente poder fechar esse nosso tema, um texto também de Mateus 22, de 34 a 40. Síntese para a felicidade, tá? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Eu contei alguma novidade para vocês? Nenhuma. Alguém já ouviu falar desse texto? Não é novidade, não. Por que a gente tem tanta dificuldade de encarar o óbvio?
Tem um pensador contemporâneo, que eu estou tentando lembrar o nome dele aqui agora, se eu não lembrar, depois a gente dá um jeito de trazer isso para vocês. Que ele fala que a nossa maior dificuldade é de enxergar o óbvio. O óbvio é tão óbvio que a gente tem dificuldade de encará-lo. Porque a gente tem uma tendência a desprezar, porque é óbvio demais. Uhum. Né? Mas o óbvio, às vezes, é ele que vai conduzir, ele conduz a gente para o caminho que é o caminho que a gente tanto procura. Esse texto bíblico ele fala muito bem. Só que eu penso o seguinte, na maioria das vezes, é muito focado, você falou até no começo aqui, na questão do amar ao próximo. E a gente, no último encontro, a gente tocou nesse assunto também. Dificilmente eu vou amar ao próximo se eu não conseguir amar a mim mesmo. E eu só vou conseguir amar a mim mesmo se eu olhar para dentro de mim e enxergar, tentar me enxergar, buscar me enxergar integralmente. Integralmente em todos os aspectos, tanto para o bem quanto para o mal. A gente vai enxergar o mal que a gente traz dentro da gente, às vezes a gente vai até se surpreender de forma muito assim assustadora. Assim, eu fui capaz de sentir isso, eu fui capaz de pensar isso de alguém, né? Eu sou capaz de produzir esse mal, a gente vai se assustar. Mas a gente só consegue dominar essa fera se a gente olhar para ela, encarar e souber quais são os pontos fracos dela e a gente combater, para a gente combater. Né? E também a gente jogando essa luz, a gente vai encontrar um monte de virtude que a gente ainda não conhece. Um monte de potencial divino que está dentro de cada ser. Nós trazemos isso conosco. E a gente não explora, a gente não busca. A resposta da felicidade a gente está buscando fora, quando na verdade ela está dentro. A felicidade é uma construção que começa em mim. Se eu não começar a me observar, enxergar quem eu sou, se eu não conseguir jogar luz para dentro de mim, enxergar as minhas necessidades, as minhas deficiências, as minhas virtudes, os meus potenciais, eu não vou conseguir ser plenamente feliz. Porque eu vou estar tentando ser algo que eu ainda desconheço. Eu não sei nem lidar com aquilo que está vindo para mim. Porque quando a gente começa a fazer isso, a gente interpreta, por exemplo, que a doutrina bate isso muito firme para a gente, que o mal que é percebido pela maioria como mal, para aquele que está em busca da felicidade, vai interpretar de forma positiva esse mal, porque sempre vai enxergar nele uma possibilidade de crescimento. Mas como é que a gente consegue chegar nesse patamar de olhar para esse mal e agradecer a Deus, a tudo dar graça, né? A gente conseguir chegar nesse patamar de dar graça a Deus pelo mal que está nos consumindo. Como é que a gente vai chegar nesse ponto, se não perpassando pelo caminho do autoconhecimento? A gente não tem que justificar a ausência de tempo. A gente não tem que terceirizar que a minha infelicidade é resultante de algo que alguém deixou de fazer, do meu esposo que não me fez feliz, da minha esposa que não se dedicou da forma como deveria, do meu filho que foi pelo caminho das drogas. Não, não. Ninguém tem responsabilidade sobre a nossa felicidade. A nossa felicidade é construída através das nossas ações, da nossa busca do autoconhecimento. O mundo vai tentar de alguma forma te dissuadir, vai tentar te atingir e consegue, né? Vamos combinar que quantas vezes a gente é atingido de forma contundente pelo mal? Quantas vezes a gente se revolta, dá vontade de sair atropelando, dá vontade de pagar o mal com o mal? A gente não tem esses desejos? Quem de nós nunca passou por essa experiência? Né? Mas está dentro de nós a capacidade de combater o mal com o bem. Nós não somos fruto da essência divina? E isso que você fala é interessante, tá? Eu quero deixar claro que a gente assusta, porque eu há pouco tempo eu descobri que eu tenho instinto assassino. Aí eu assustei, porque eu vi uma pessoa fazendo gracinha na BR e eu me vi acelerando o carro para ir para cima da pessoa. Aí eu parei e falei, gente, eu tenho instinto assassino, olha o que eu tô fazendo. Aí eu tirei o pé do acelerador do carro, né? Então eu vi, falei, se eu fiz isso, se eu acelerei, por mais que seja uma brincadeira, eu tenho esse instinto dentro de mim. Né? Ainda bem que eu tive consciência e desacelerei o carro numa trajetória. Então, às vezes, a gente, esse conheça de ti mesmo que o Dudu trouxe aqui, isso é muito bom, porque nós só enxergamos em nós qualidades, defeitos nunca. Mas nos outros, nós só enxergamos defeito, qualidade nunca. Né? É assim que a gente faz. Então vamos começar a olhar no espelho, ver os nossos defeitos, e quando alguém apontar os nossos defeitos, antes de brigar, vamos parar e pensar, mas será que eu tenho medo? Se ele está vendo, será? Vamos começar a pensar, né? A gente tem que começar a pensar nisso. Eu vou deixar para vocês que estão aí do outro lado, e vamos fazer esse exercício nós também,
A gente assume esse compromisso com a gente mesmo. Vocês já viram alguma charge do cachorro, os cachorrinhos sentados em frente àquele Aquela televisão de cachorro? televisão de cachorro que eles chamam, né? Imagina a gente diante da felicidade, a nossa televisão de cachorro é a nossa felicidade. A gente tem dois caminhos: ficar sentado igual aquele cachorrinho só olhando aquela televisão ali, agindo passivamente, sem nenhuma atitude, ou então a gente vai começar a agir, né? Então, vamos deixar de ser o cachorrinho que está olhando para a televisãozinha e almejando aquele frango, né, suculento, gostoso, saboroso. Vamos ser assim, vamos ser o ator principal da nossa própria história, né? Ser O mais personagem objetivos, né? principal. Lembrando que ser personagem principal da nossa história não significa que eu vou mergulhar num poço de egoísmo. Não é nada disso. Essa não é a proposta. Até porque quem vai pelo viés do egoísmo não vai encontrar felicidade. Mas mergulhar no nosso eu para que a gente possa se identificar e aprender a nos amar. E a gente, quando conseguir fazer isso, é quase matemático isso. Se eu aprendo a me amar, consequentemente eu vou amar meu próximo. Porque eu vou saber que se eu não amar o próximo, eu vou estar assim, aquém do que é esperado. O que é esperado por Deus? Ama o próximo. Mas eu preciso me amar primeiro. Então vamos fazer esse compromisso. Né? Eu faço, vocês fazem, você que está aí do outro lado, faça o compromisso do alto amor. Joga a luz para dentro de si. Eu tenho certeza que a gente vai contribuir em alguma medida para que esse mundo possa, em algum momento, mostrar para a gente o princípio da real felicidade. Efetivamente. E não só para o eu, mas para o coletivo, que é a regeneração tão desejada. Mas a gente tem que começar a contribuir. Exatamente. Todo mundo quer falar. Quando Haroldo Dutra, né? Eu gosto muito do Haroldo Dutra, tem uma sacada legal. Ele falou assim, se vocês querem a felicidade, principalmente nós espíritos que estudamos o Evangelho, né? Do segundo Espiritismo, né? Mas estudem os espíritos puros. Aí vocês vão querer almejar essa felicidade. Aí você começa de lá. Estuda eles direitinho, para você ter, né? Pelo menos uma invejinha, né? Saudável. Você chegar lá. Fazer aquele esforço para conseguir chegar lá. É assim que a gente faz, como estamos ainda 70% material e 30% espiritual ainda, né? Desse planeta. Vamos pelo menos ter essa invejinha saudável, né? Como diz a Fran, essas vontadezinhas. Olhar para quem já é bem sucedido. Não é olhar, o exemplo, imitar, né? Tá lá no Evangelho, o exemplo está aí, ó. Nós só não seguimos porque somos teimosos. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do programa. Quero agradecer aqui a presença, né? Rafael, da Ana e do Dudu, com esse esclarecimento. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova, com reprise nas terças-feiras, às 23 horas. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Show. Fantástico. Fantástico.